Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Vou continuar aqui lendo do ponto onde nós paramos. Para começar, às vezes ele parece aceitar a história de que o Poe era na realidade uma organização fascista disfarçada e refere-se a documentos que demonstram conclusivamente isso e aquilo, sem nos dizer nada mais sobre esses misteriosos documentos, que, de fato, nunca foram apresentados. Ele menciona até mesmo o célebre documento N, embora admita que N provavelmente não se referia a Nin. Aqui uma nota de rodapé. Muito curiosamente, o documento N, uma carta forjada que os comunistas pretenderam ter sido de Andreas Nin, membro preeminente do Poe, para Franco, que depois seria o ditador, e na qual basearam suas acusações de uma conspiração entre o Poe e Franco, para com isso justificar a supressão do Poe. Mais tarde, Nin foi assassinado na prisão pelos comunistas. Ele menciona até mesmo o célebre documento N, embora admita que N provavelmente não se refere a Nin, e ignora o fato de que Irujo, o ministro da Justiça, declarou que esse documento era inútil, que era uma contrafação. Ele apenas declara que nem foi preso, sem citar que desapareceu e que é quase certo que tenha sido assassinado. Mais ainda, ele deixa a cronologia indefinida e, de maneira intencional ou não, transmite a impressão de que a alegada descoberta de um complô fascista, a prisão de Nin e etc., ocorrera imediatamente após a luta em maio. Esse aspecto é importante. A supressão do Poe não ocorreu imediatamente após a luta em maio. Houve um intervalo de 5 semanas. A luta terminou em 7 de maio e Nin foi preso em 15 de junho. A supressão do Poe só ocorreu depois, e quase com certeza como resultado da mudança de governo de Valência. Notei que houve várias tentativas da imprensa de confundir essas datas. O motivo é bastante óbvio, contudo, não pôde haver dúvida quanto à questão, pois todos os eventos principais foram registrados pelos jornais na época. Muito curiosamente, em cerca de 20 de junho, o correspondente de Manchester Guardian, em Barcelona, enviou para cá um despacho no qual ele contradiz as acusações absurdas contra o Poe. Esse despacho é o Barcelona pós-Levante, de nosso correspondente especial no Manchester Guardian, 26 de junho de 1937. Em tais circunstâncias, é um ato bastante corajoso. Esse correspondente deve ter sido, quase com toda certeza, o próprio Sr. Jelinek. Pena que, para fins de propaganda, ele não tivesse achado necessário repetir uma história que, depois desse intervalo de tempo, parece ser ainda mais improvável. Suas observações sobre o Poe ocupam considerável parte do livro, e têm um ar de preconceito que seria óbvio mesmo para quem não conhece coisa alguma sobre os partidos políticos espanhóis. Ele acha necessário denegrir até um trabalho útil como aquele realizado por Nin como conselheiro de justiça. E tem o cuidado de não mencionar que o Poe registrou importante participação, seja nas primeiras lutas contra os fascistas, seja na frente de combate. E em todas as suas observações sobre a atitude provocadora dos jornais do Poe, parece que dificilmente lhe ocorre que havia tudo quanto é provocação do outro lado. No longo prazo, esse tipo de coisa derruba seu próprio objetivo. Se o efeito em mim, por exemplo, é fazer-me pensar, se eu acho que este livro não é confiável, onde ocorre de eu conhecer os fatos, como posso confiar nele onde não os conheço? E muitos outros hão de pensar a mesma coisa. Ou seja, a gente percebe aqui que manipular e mentir pode não ser uma boa estratégia, porque se você está manipulando e mentindo, quando é que eu vou saber quando estará falando a verdade? Interessante, né? Então, no próximo podcast, eu continuo a leitura desse capítulo. Um abraço para todos vocês.